Atenção, este vídeo tem spoilers. Agora em 2020, estamos celebrando os 100 anos da estreia de O Gabinete do Dr. Caligari, um dos filmes mais importantes já feitos. Essa é uma obra celebrada por várias razões. Por ser o exemplo cinematográfico mais icônico do expressionismo alemão, por ser uma das primeiras obras-primas do cinema de terror, por ter influenciado milhares de artistas nos anos seguintes. Mas hoje eu quero me concentrar em um dos elementos mais marcantes de O Gabinete do Dr. Caligari: o final do filme. Um desfecho que há um século tem surpreendido espectadores, suscitado debates e inspirado outros filmes. O Gabinete do Dr. Caligari começa com dois homens conversando em um jardim. E então o mais jovem deles, Francis, começa a relatar um estranho caso que ele vivenciou. Aí voltamos no tempo e vemos como esse rapaz teve a vida atormentada por Dr. Caligari, um hipnotista que chegou na cidade com a sua bizarra atração. Cesare, um sonâmbulo com respostas para qualquer pergunta. O problema é que Caligari, na verdade, é um maníaco que usa o Cesare para cometer crimes em nome dele durante a noite, o que inicia uma série de assassinatos e sequestros na cidade. E depois de muito investigar e perseguir, Francis consegue fazer com que internem o Caligari em um asilo. Então é uma vitória, certo? Errado. Porque quando tudo parece resolvido, o filme volta pro presente e revela que, na verdade, Francis é um paciente de um asilo e que toda a história que vimos ao longo do filme supostamente era uma alucinação do rapaz. E para piorar, descobrimos que o diretor do asilo é o homem que antes tínhamos visto como Caligari. E Francis imediatamente começa a chamar o médico de vilão. O diretor então manda controlarem a ira de Francis e o filme termina com o médico proclamando que descobriu a cura que vai salvar a sanidade do rapaz. Muito do que eu acabei de falar sobre esse final pode parecer batido ou clichê para quem não conhece muito bem esse filme. Mas é importante lembrar que Caligari foi lançado 100 anos atrás, quando o cinema ainda era muito novo. É por isso que O Gabinete do Dr. Caligari foi um precursor em diversos sentidos. E a gente vê isso muito bem com o desfecho do filme. Por exemplo, esse é um dos filmes pioneiros a acabar a história com uma grande reviravolta, o famoso final com plot twist. Não, essa ideia não foi inventada por Caligari, até porque finais com reviravoltas existem há milênios nas histórias que contamos. Mas Caligari foi um dos primeiros grandes filmes a explorar essa técnica no cinema de terror. E eles ainda por cima usaram esse recurso muito bem. Primeiro que eles já tinham usado uma reviravolta muito boa mais cedo no filme, quando Francis persegue o Caligari até o asilo e descobre que ele é, na verdade, o diretor da instituição, o que transforma o vilão em algo ainda mais aterrador. E quando achamos que as surpresas acabaram, o filme nos dá uma rasteira com o plot twist final, que é muito bom por alguns motivos diferentes. Para começo de conversa, o primeiro impacto da reviravolta é visual. De repente, vemos Francis entrar no mesmo asilo que já tínhamos visto no flashback, mas agora o quadro está lotado de personagens agindo de forma estranha. É um plano impactante e desorientador. E quanto mais essa cena avança, mais a gente vê como essa reviravolta tinha sido armada pouco a pouco. Primeiro porque a cena de abertura já tinha plantado a semente desse plot twist. Afinal, a primeira fala do longa é a do velho ao lado de Francis, dizendo que ele consegue ver espíritos. E logo em seguida surge a Jane, vagando fantasmagoricamente pelo jardim. São elementos que causam um estranhamento e depois parecem ser abandonados quando vamos para a trama central do filme. Mas aí, quando vem o plot twist, a gente se lembra desses elementos bizarros da abertura e aí vemos que, agora sim, aquelas estranhezas fazem sentido. Em segundo lugar, muito do impacto do final vem quando vemos personagens com os quais tínhamos nos familiarizado agora serem ressignificados. O filme renova os papéis desses personagens, mostrando que o assassino sonâmbulo e a paixão de Francis são só outros pacientes, e que o grande vilão é, na verdade, um médico de aparência menos sinistra. E, em terceiro lugar, o plot twist final reforça a ideia de histórias dentro de histórias. Repara como isso é central em Caligari. A gente tem uma abertura que leva para um flashback, que depois leva para outro flashback, que explica como o diretor do asilo se inspirou graças a outra história sobre um hipnotista italiano que tinha vivido anos antes e que se chamava Caligari. Uma história dentro de uma história, dentro de uma história, dentro de mais uma história.
É uma espiral constante de narrativas que fazem identidades se mesclarem, revelações surgirem a cada segundo e horrores se acumularem em cima de outros horrores. E o plot twist final só reforça esse sentimento de desorientação causado por histórias que se misturam infinitamente. Significa então que a reviravolta final de Caligari não é daquelas que parecem aleatórias ou forçadas. Esse é um plot twist construído em cima de elementos que foram trabalhados ao longo do filme inteiro. Também tem o fato desse ser um daqueles finais que revelam que a história toda se passava na mente do protagonista. Uma ideia que também já existia antes na literatura e no teatro, claro. Mas, novamente, Caligari foi um dos pioneiros em explorar isso no cinema. O que significa que ele ajudou a abrir o caminho para tantos outros filmes fazerem o mesmo nas décadas seguintes. E não tem também como esquecer que esse filme tem um final ambíguo. Num primeiro momento, a gente pode achar que obtivemos todas as respostas com a conclusão. Mas faz décadas que estudiosos e cinéfilos questionam isso. Afinal, será que o Francis realmente é louco e inventou que o diretor do asilo é um maníaco? Ou será que ele tem razão e o médico de fato esconde planos diabólicos? O que o diretor realmente planeja fazer para curar, entre aspas, o Francis? Inclusive, há quem questione se essa cena final também não faz parte de uma alucinação. Afinal, aqui o cenário continua sendo aquele ambiente irreal e de linhas tortas que vimos ao longo do relato de Francis. Quando descobrimos a suposta verdade, não vemos o mundo ficar com um aspecto naturalista para indicar que esse sim é o mundo real. Esse ainda parece o mundo saído de alucinações mentais. Então, será que dá para confiar nessa conclusão também? Obviamente, não existe uma resposta certa e definitiva, vai de cada espectador interpretar a conclusão da própria maneira. O que importa é que Caligari ressaltou o poder de um final com certa ambiguidade, algo que de lá pra cá também foi muito explorado por centenas de obras do cinema. Mas sabe o que é mais surpreendente? É que, apesar de todos esses méritos do final de Caligari, a verdade é que nada disso estava nos planos originais do filme. Quando Hans Janowitz e Karl Mayer escreveram o roteiro de O Gabinete do Dr. Caligari, a ideia deles era contar somente a história de como o hipnotista aterrorizou a cidade e depois foi derrotado por Francis. Mas eles venderam o roteiro para o produtor Eric Pommer, que comprou a história com uma condição. Ele precisava ter o poder de mudar o roteiro caso quisesse. E foi exatamente o que ele acabou fazendo. Pommer achou melhor inventar uma segunda história, uma que emoldurasse o filme e transformasse a trama central numa alucinação do protagonista. E os roteiristas detestaram essa ideia, achando que isso iria minar todo o simbolismo do roteiro. Mas não adiantou eles protestarem, o filme foi adiante com esse novo final. E essa foi uma escolha que dividiu opiniões, ainda mais quando estudiosos e críticos começaram a trazer diferentes interpretações para o filme. Uma das mais populares, por exemplo, é a de que O Gabinete do Dr. Caligari é uma grande crítica ao autoritarismo de governos violentos. O Dr. Caligari seria uma representação de autoridades sedentas por controle total. E o César representaria cidadãos que se subjugam a essas autoridades, se entregando de corpo e mente para serem usados para perpetuar violência e morte, tais como soldados em guerras. Seria então necessário ter mais gente como o Francis, que decide se opor ao autoritarismo e derrubá-lo, como ele fez com o Dr. Caligari. E tudo isso faz sentido quando a gente considera que os dois roteiristas do filme eram pacifistas que passaram a ter aversão ao governo alemão após terem combatido na Primeira Guerra Mundial. Só que o problema, segundo algumas leituras, é que toda essa crítica ao autoritarismo se perderia com o plot twist do final. Isso porque ele descartaria a mensagem anti-autoritarismo, tratando ela como uma grande ilusão e devolvendo o poder da trama para a figura de autoridade. Era isso que defendia, por exemplo, o estudioso Siegfried Kracauer, que dizia que o final imposto pelos produtores do filme acabava invertendo a lógica da obra e glorificando o autoritarismo. Uma visão que logo foi contraposta. Por exemplo, o historiador John D. Barlow dizia que só porque o filme não condena explicitamente o autoritarismo no final, não quer dizer que ele o endosse. Até mesmo o lendário diretor alemão Fritz Lang entrou no debate, defendendo que, na verdade, o plot twist final fazia a mensagem revolucionária da obra ser mais convincente ainda.
Mas, afinal de contas, o que é que eu acho disso tudo? Bom, por mais que eu entenda o ponto de vista de quem não gosta da reviravolta final de Caligari, eu ainda defendo que esse é sim um desfecho muito bom pro filme. Vamos levar em consideração as diferentes leituras que eu citei até agora. Primeiro, a de que o final glorifica o autoritarismo ao invés de criticá-lo. Eu discordo. Se esse final representa uma vitória do autoritarismo, o que estamos vendo é simplesmente um desfecho pessimista. O mal venceu, o que não significa que o filme esteja endossando esse mal. A obra pode perfeitamente fazer o autoritarismo prevalecer no final, ao mesmo tempo em que o critica, mostrando esse desfecho como um verdadeiro horror a ser temido. Mas e quanto à questão do Francis? Será que ele realmente é louco? Ou será que ele tá falando a verdade e o diretor do asilo de fato é secretamente um vilão? Bom, caso a gente interprete que o Francis realmente tá alucinando, temos uma conclusão muito perturbadora. A tragédia de um homem que sofre por estar desconectado da realidade que o cerca. Agora, se a gente interpretar que o Francis está falando a verdade, também temos um desfecho inquietante, sabendo que o asilo é dirigido por um criminoso de quem ninguém desconfia. E isso demonstra como um final ambíguo pode ser um recurso poderoso. Quando um filme termina com ambiguidade, ele está renunciando à própria autoridade narrativa, se recusando a entregar tudo e jogando no nosso colo a tarefa de encontrar respostas no escuro. É por isso que muitos finais ambíguos nos deixam inquietos, pensando dias e dias sobre qual é a verdade. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo é que, mesmo com todas essas interpretações diferentes, o final continua tendo a mesma essência. Se o autoritarismo venceu ou não, se o Francis é louco ou não, se o diretor é um vilão de verdade ou não, de um jeito ou de outro, o filme sempre acaba com uma conclusão pessimista, aterradora e inquietante. Algo que funciona perfeitamente para uma obra de terror como essa. Muitos filmes de horror conseguem ser inesquecíveis justamente por não terem um final feliz, e esse, com certeza, é o caso de Caligari. Aliás, esse me parece um desfecho muito mais marcante do que o final feliz planejado originalmente pelos roteiristas, em que o mocinho conseguia derrotar o vilão. Eu definitivamente prefiro o sentimento inquietante da conclusão que foi para as telas. Nada mais justo, então, que uma obra expressionista, cuja estética é toda pautada pelo senso de desorientação e desespero, tenha um final que reforce esses sentimentos. Mais do que qualquer coisa, o desfecho de O Gabinete do Dr. Caligari potencializa os elementos que fizeram o restante do filme ser tão histórico. O que, com certeza, ajudou a transformar o longa nessa obra-prima do cinema que continuamos debatendo, mesmo depois de 100 anos. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Inclusive, O Gabinete do Dr. Caligari foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos. Foi uma conversa muito boa. Deu pra abordar muitos outros elementos que fazem esse filme ser incrível e que não entraram no vídeo de hoje. E caso você não saiba, o Cineclube é uma das recompensas que eu ofereço lá no nosso Apoia-se. Se você quiser, você também pode se tornar um apoiador e ajudar a gente com um valor mensal que fica ao seu critério, e aí você ganha acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só para os nossos apoiadores. Para conferir todos os benefícios que eu dou para os nossos apoiadores, você pode conferir o link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo, e não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.